A nossa direita aqui no Brasil, ela é um caso sério. Enquanto a gente não se juntar totalmente e entender que o nosso adversário é um só, infelizmente a gente vai ter que ver o Lula comandando esse país aqui em 2026. Porque quem caiu numa latada gigantesca essa semana aqui foi o senador Cleitinho. Em uma entrevista ali ao canal Auriverde, ele disse que não necessariamente ia apoiar quem o Bolsonaro indicasse. A gente sabe aí que o Bolsonaro é o maior líder da direita aqui do Brasil e da América do Sul, e ele caiu nessa latada de falar isso. Ele teve que se reposicionar, teve que entender que o jogo não funciona assim do jeito que ele pensa, porque ele viu ali os seus próprios seguidores ali deixando de seguir, cobrando muito ele aí nas suas redes sociais. A gente vai mostrar tudo o que aconteceu aqui e que ele se reposicionou depois do que aconteceu tudo isso. A gente vai falar também aqui sobre a jogada de mestre do ministro Fux impedir autorização para compor a segunda turma do STF. A gente vai mostrar tudo o que pode vir dessa nova decisão aqui, e o presidente Fachin, ele autorizou sim o ministro Fux a compor a segunda turma do STF. Pessoal, meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e a gente está aqui no canal Editorial Central, o canal que traz tudo aí sobre política e geopolítica também. Fica aqui para você não perder nada. Vamos aqui para a tela do nosso aplicativo, que a gente tem muita matéria aqui para mostrar. Para a gente iniciar nosso vídeo, para todo mundo entender melhor toda a situação, vamos começar aqui nessa matéria aqui do senador Cleitinho, onde ele estava dando ali a entrevista ao canal Auriverde e ele simplesmente foi feita uma pergunta para ele e ele respondeu de uma forma aqui. E a gente já também mostra o que ele respondeu depois que deu toda a repercussão assim. Olha só. Eu voto no candidato que Bolsonaro apoiar próximo ano. Não, às vezes não. Dependendo de quem for o candidato, eu não vou apoiar, não. Depende. Se eu não concordar, se eu achar que eu não tô, se eu achar que eu não tô com os mesmos pensamentos que esse candidato que o Bolsonaro for apoiar, eu não tenho que apoiar, não. Eu, igual eu falei, eu tenho gratidão com o Bolsonaro, não é com a família dele, com os filhos dele, com os apoiadores, não. A minha gratidão é com ele. Mas é uma gratidão que eu também paguei ele, pago, apoiando ele em 2022, votando nele. Então não é porque vai chegar falando, tem esse candidato que eu vou apoiar aqui. Não, se eu não concordar, eu não vou apoiar, não. Quem era o Cleitinho na fila do pão sem o apoio do Bolsonaro? Nós temos um senador eleito com 10 milhões de votos, o senador astronauta Marcos Pontes, que na eleição para deputado federal em 2014 conseguiu 43 mil votos. Ou seja... A seguinte questão que ficou aí foi que os eleitores ali que votaram no Cleitinho cobrou muito ele, porque que nem ele falou aqui, ó, eu esqueci o nome dele, mas quem era o Cleitinho na fila do pão antes do presidente Bolsonaro? O cara ganhou aí de lavada ali em Minas Gerais, teve praticamente mais de 2 milhões de votos, e aí ele fez uma cagada dessa de falar que não necessariamente ele ia apoiar quem o Bolsonaro indicasse, porque a política, o povo não é bobo, principalmente aí a direita sabe que conhece muito bem aí os aproveitadores. A gente não está aqui para queimar o Cleitinho, muito pelo contrário, a gente sabe que ele presta assim um bom... ele faz o papel dele, o que ele tem que fazer, mas dessa vez a gente acredita também que ele errou, mas ele se posicionou, a gente vai trazer aqui também para todo mundo ficar sabendo aí. Eu quero saber da sua opinião sobre esse caso aqui, coloca nos comentários aí que é muito importante pra gente. Uma coisa que eu carrego na minha vida é sempre gratidão e lealdade. Eu sempre fui assim, Deus pequeno. E quem estende a mão para mim, eu estendo duas e vou até morrer. Eles estão pegando parte de uma entrevista minha, querendo dizer que eu estou sendo ingrato e que eu abandonei o Bolsonaro. Deixa eu mostrar uma parte da entrevista para vocês aqui, gente. Olha isso aqui. O Bolsonaro, para vocês entenderem também, eu tenho uma gratidão com ele, que se fosse qualquer outro político tivesse feito para mim, eu estava aqui falando publicamente a gratidão que eu tenho. E eles não queriam me dar a vaga para ser candidato a senador. Eu não teria a vaga. Os partidos não estavam querendo me dar. Então o Bolsonaro entra nesse jogo. O Bolsonaro, como presidente da República na época, liga para o partido na época que eu estava, o PSC, que no caso ligou para o presidente nacional e comprou a briga e falou: deixa o Cleitinho ser candidato a senador, que eu vou apoiar ele em Minas Gerais. Então se ele não tivesse feito isso, hoje eu não estaria. Primeiro Deus, depois o povo. Mas eu também tenho que ser grato e reconhecer. Se não fosse o Bolsonaro também, talvez eu não estaria nem dando entrevista para vocês aqui hoje. Então tem essa gratidão com ele, eu vou ter pro resto da vida. Agora presta atenção nessa parte da entrevista. Mas uma gratidão que eu também paguei ele, pago. Eles querem interpretar como se eu tivesse falado que eu já paguei toda a gratidão que eu tenho pelo Bolsonaro. Eu quis dizer que eu paguei, pago e vou continuar pagando. É isso que eu quis dizer. E se essa forma que eu expressei de uma forma equivocada e errada, o que eu tenho para fazer aqui como homem é pedir desculpa. Porque não é só pelas falas, mas pelas ações. Peguem todo o meu mandato que eu tenho aqui nesses 3 anos aqui. Eu sempre defendi a honra do Bolsonaro e vou continuar fazendo isso. Uma coisa que eu tenho na minha vida é gratidão. E a minha gratidão vai ser pro resto da vida com ele e com vocês. Todos vocês podem sempre contar comigo. Então, como um homem público, se alguém se sentir incomodado com essa fala minha aqui, eu peço desculpa. Viu? Contem sempre comigo que eu nunca vou decepcionar vocês. Tamo junto.
Esse aí foi o posicionamento do senador Cleitinho. A gente não tem nada contra ele aqui, muito pelo contrário, a gente sabe que o papel que ele faz ali em Minas Gerais, ele faz ali um bom governo ali no Senado, né? E a outra questão que fica na mesa é o que você pensa sobre esse fato aqui que aconteceu. A gente sabe também que ele fez esse vídeo aí falando sobre isso, porque a situação ela não foi nada fácil para ele. Ele viu ali a maioria dos seguidores dele tudo queimando ele, porque uma coisa é a pessoa, é o senador Cleitinho do lado do Bolsonaro, e outra coisa é o Cleitinho sem o apoio da direita, do Bolsonaro. E a gente sabe aí que não é bom para ninguém esse racha aí, em qualquer que seja aí as etapas aí da direita. A gente tem que ver e entender aí que o nosso inimigo ele é um só, e para derrotar ele, infelizmente no ano que vem a gente tem que estar todo mundo junto e unido aí, porque isso aí a gente não pode deixar o Lula tomar conta desse país mais por 4 anos seguidos. Agora a gente vai colocar aqui uma publicação que, para quem ainda não conseguiu entender a tamanha jogada de mestre do ministro Luiz Fux em sair da primeira turma do STF e passar para a segunda turma. Olha só essa publicação aqui da CNN. O ministro Fachin, ele autorizou, viu? O ministro Fux, ele tinha pedido ali a saída da primeira turma para passar para a segunda. E vocês já vão entender o porquê, a gente vai explicar tudo aqui. Que acaba de chegar, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, trocou de forma oficial agora a primeira turma do STF para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Durante a semana, ele havia já solicitado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, essa troca, essa mudança de turma no STF, saindo da primeira turma, e a gente sabe que a primeira turma, no momento, julga processos ali que envolvem integrantes e pessoas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre a ação penal que trata sobre uma tentativa de golpe de Estado no país. Com essa mudança do ministro Luiz Fux, saindo da primeira turma para a segunda turma, muda muita coisa. O ministro já externou que pretende ainda finalizar o julgamento de algumas matérias no Supremo Tribunal Federal sobre a ação penal que trata sobre uma tentativa de golpe de Estado. No entanto, a composição da segunda turma do Supremo Tribunal Federal muda. Muda por quê? Com a saída do ministro aposentado Luiz Roberto Barroso, surgiu uma vaga e, portanto, o ministro Luiz Luiz Fux pediu a troca da primeira turma para a segunda turma. Eu vou analisar aqui com a Juliana Lopes essa mudança. Pessoal, isso aqui é o seguinte, para a gente explicar melhor aqui tudo que está acontecendo, a seguinte questão o Supremo Tribunal Federal ele é composto ali por 2 turmas, são 11 ministros, são 2 turmas de 5 e o presidente Fachin. E o ministro Luiz Fux estava na primeira turma e ele tem o direito de mudar, e o presidente Fachin ele autorizou, porque surgiu a vaga ali onde era do Luiz Roberto Barroso, e agora ele está na segunda turma. E essa segunda turma ela é composta aí pelo Fux, ela é composta pelo Nunes Marques, pelo André Mendonça, pelo Toffoli, que é um cara assim extremamente neutro e principalmente dentro do Supremo nesses últimos dias, e o Gilmar Mendes. Então a seguinte questão que fica, tendo aí esses 2 indicados aí pelo Bolsonaro, que é o Nunes Marques e o André Mendonça, e agora o Fux, a gente tem aí uma possível maioria nos processos que cair dentro da Suprema, dentro da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então, tem uma outra jogada por trás disso aí, para todo mundo entender melhor, que o ministro Luiz Fux ele é relator do caso onde o Bolsonaro julga ali a inegibilidade dele. Então, será que eles estão aí tramando alguma coisa sobre... Tramando não, eles estão estrategando alguma coisa aí para possivelmente no ano que vem o Bolsonaro voltar a ser elegível? Porque se esse processo cair na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, isso aí vai dar muita chance aí para o Bolsonaro estar nas urnas aí no próximo ano. A gente vai ficar atento nisso aqui, porque isso sim pode acontecer. Vamos colocar aqui agora a publicação aqui da Globo, o tanto que esse pessoal está desesperado com essa possibilidade que eu acabei de falar aqui para vocês. Olha só, vou colocar aqui. Só uma coisa, Camarote, aliás, 2 coisas. A primeira, ele muda de turma já a partir da semana que vem, nos alerta nosso colega Márcio Falcão. E sobre o caso da inelegibilidade, ele não leva
junto com ele. Porque o que acontece? Olha só o desespero deles. A gente sabe que Bolsonaro foi declarado inelegível, mas o ministro Luiz Fux é relator de um caso para eventualmente rever essa inelegibilidade. Como ele é relator, toda vez que um relator muda de turma, ele leva os seus casos junto com ele para a turma de destino. Só que no caso da inelegibilidade, tem uma questão. Quando o julgamento começa, um debate de um julgamento começa, mesmo que não tenha, o julgamento não tenha pegado tração, ganhado ritmo de cruzeiro, ele não pode mais levar. O relator não leva quando se muda de casa. E aí, Fux não leva no entendimento de ministros do Supremo com quem eu falei, não leva porque o regimento interno é bastante claro em relação a isso. Em cenários de levar, se tivesse esse cenário, poderia formar uma maioria Olha o desespero. de reversão, porque você tem 2 ministros indicados por Bolsonaro, André Mendonça na segunda turma e Cássio Nunes Marques. Sim, é verdade. Se o Fux tivesse entendimento também, poderia formar uma nova maioria. E se eu tivesse que chutar, eu chutaria que ele teria o mesmo entendimento do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça. E aí, você conseguiu agora entender a tamanha jogada de mestre que o ministro Luiz Fux fez ao pedir para sair da primeira turma do Supremo Tribunal Federal? Agora você conseguiu ligar os pontos, entendeu por que foi tão importante ele fazer isso? Para muitos, isso aí foi só coincidência, mas para outros não foi de maneira nenhuma. E quem comentou sobre isso aqui também foi o Paulo Figueiredo, porque a seguinte questão que fica é que certamente a gente não tem o poder da previsão total de tudo que pode acontecer, e essa sim foi uma jogada de mestre do ministro Luiz Fux. Olha só, publicação aqui onde o Paulo Figueiredo está comentando sobre esse assunto aqui. Olha só, preste bastante atenção. Nós tivemos também a boa notícia do pedido de transferência do ministro Fux para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E esse é um ponto que chama a atenção especificamente, porque Fux pede para entrar para a segunda turma no lugar do Barroso. E aí nós teríamos uma composição deliciosa. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e hoje o ministro mais conservador do Brasil, que é o ministro Fux. E vejam, há uma mudança, em se confirmando isso, há uma mudança radical na Suprema Corte Brasileira. Porque você passa a ter um equilíbrio de turmas, onde a segunda turma do STF não estaria mais dominada pelo grupo do Alexandre de Moraes, e sim pelo grupo que luta contra as ilegalidades do Alexandre de Moraes. Talvez, eu arriscaria dizer, pelo silêncio ensurdecedor do ministro Dias Toffoli, eu arriscaria dizer que Gilmar Mendes, vejam que mundo cruel, Gilmar Mendes ficaria isolado dentro da segunda turma, que é ali o balcão de negócios do próprio ministro. Então, todos os seus interesses seriam potencialmente confrontados dentro da turma dele mesmo. Decisões monocráticas do Gilmar Mendes não prosperariam quando chegassem os recursos. E vejam que são pequenos movimentos que causam transformações gigantescas. Muitas vezes a gente pensa, Paulo, é impossível, nós vamos... E aí sai o Barroso, o que isso muda? Nós vamos... o STF, o Lula vai indicar mais um, o STF vai ficar mais aparelhado, né? Mas vejam como pequenos movimentos causam transformações gigantescas que a gente não consegue prever. Isso aí foi sim, uma jogada de mestre mesmo, porque ninguém estava esperando essa situação fosse acontecer dessa forma aqui. E tem outro assunto que a gente trouxe aqui para falar nesse vídeo também, foi aquela questão de querer caçar aí
Eduardo Bolsonaro. A gente está vendo aí toda a perseguição que está tendo aí contra o Eduardo Bolsonaro por tudo que ele está representando ali o Brasil, fora, lá nos Estados Unidos, que ele está trazendo à tona ali para a Casa Branca saber de tudo que acontece aqui, e eles estão assim totalmente desesperados, a esquerda, porque ontem foi votado ali... Foi votado dentro do Conselho de Ética para cassar o mandato ali do Eduardo Bolsonaro, para começar a tramitar o processo que pode vir a cassação. E aqui a gente mostra para vocês aqui o desespero do líder do PT na Câmara, que é o Lindenberg Farias, e agora a gente vai ver aí que eles não vão ter esse gostinho de ver o mandato do Eduardo Bolsonaro sendo cassado por esse crime de coação que eles tanto têm falado aí, que é tramar contra a soberania brasileira, sendo que ele só está mostrando os fatos, não está inventando nada. E ele está fazendo o trabalho dele de deputado federal. E é isso, e mais nada. Olha só essa publicação aqui, o tanto que esse pessoal aqui está desesperado, não é brincadeira. Olha só. Vergonha total. Eu não acredito, mas esse Conselho de Ética aqui da Câmara acaba de arquivar o processo contra Eduardo Bolsonaro. Não deixaram nem tramitar o processo de cassação. Ele que está fora do Brasil. A equipe de funcionário dele já recebeu R$900 mil. Ele não está trabalhando, pelo contrário. Ele trabalha contra o Brasil. Toda conspiração, crime de traição nacional, atentado à democracia. Gente, é o Congresso ficando novamente de costas do povo. Essa sessão aqui não era para ter acontecido. Olha, nós acabamos de recorrer ao plenário, eles vão ter que votar isso no plenário. Nós já estamos preparando, fiz um anúncio aqui. Nós não vamos aceitar um absurdo como esse e vamos levar essa votação para o plenário da Câmara dos Deputados. Vergonha total. Eu não Essa aqui foi a publicação aqui do canal Luiz Barchi, onde ele diz: Lindenberg Farias, cassação de Eduardo Bolsonaro a ser arquivada é vergonha total. E aqui a votação ficou... Os deputados decidiram votar de 11-7, ele perdeu, e tudo que aconteceu aí foi de extrema importância, porque o Eduardo Bolsonaro ele tem cumprido ali um papel bastante importante ali dentro dos Estados Unidos, onde a gente vê aí que ele não tem o poder da caneta, mas ele tem o poder da influência dentro da Casa Branca para mostrar para as autoridades certas e o que está acontecendo realmente aqui no Brasil. E fica aí o nosso vídeo com as informações que a gente trouxe. Tem muitas e muitas informações para a gente falar hoje ainda, porque hoje o dia está excelente, um dia que e tem muitas informações para a gente estar trocando uma ideia aqui, um bate-papo, e eu quero saber da sua opinião, o que você achou dessas matérias que a gente trouxe aqui. A gente está sempre pretendendo assim melhorar, trazer mais notícias assim de qualidade, trocar uma ideia mesmo com vocês aqui, mostrar a política de uma forma mais tranquila, mais fácil de todo mundo entender. Então é isso, se você gostou, deixa o seu like, tamo junto, a gente vai estar sempre aqui trazendo todas as notícias. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.